dia, então vamos lá, pessoal, a nossa correção, certinho? Lembrando que precisa colocar a data, tá? Você tem que fazer o cabeçalho, lindinho, maravilhoso, a data, colocar série, colocar o nome da disciplina, tá bom? O que eu quero que você faça em particular antes de começar? Antes de tirar a foto para mim, é obrigatório, gente, fazer isso aqui, ó. Você vai pegar o seu caderno, lindo, maravilhoso, você vai lá no rodapé do seu caderno, supondo que é meu caderno, então que é o rodapé, aí você vai escrever seu nome, tá? Então, eu vou escrever aqui meu nome, Maria Aparecida de Lima, tá? Você vai fazer isso aqui, você vai colocar a sua série, então, oitavo A, oitavo B, enfim, a sua série você vai colocar... Oi, bichinho aqui. Você vai colocar aqui sua série, supondo oitavo A, B, C, entendeu? Você vai colocar aqui, então, supondo oitavo A. E como essa daqui é a primeira folha que a gente está fazendo a tarefa, você vem e coloca página 1, porque vocês vão enumerar as páginas de matemática antes de tirar as fotos. Então, todas as páginas que você gastou aí para colocar nossa atividade de matemática, você vai colocar em todas elas, gente, o nome, a série e o número de páginas, que é a página 1. Vai lá no verso, então vou virar aqui, o meu não tem, tá? Mas o seu vai ter. Você vai lá no verso, usou a folha para fazer, aí de novo, ó, você vai colocar seu nome. Gente, se não tiver isso aqui, ó, esquece. Não vou corrigir, tá? Ah, Cida, enjoada, tal. Sou enjoada, tô estudando desde o primeiro, que a professora aqui é enjoada, tá? Então, quer as coisas certas o máximo possível. O nome da sua série e, no caso aqui, página 2. É o verso, página 2. Gastou mais folha? Vai lá na outra folha. Seu nome. Tá vendo? Sempre coloca seu nome. Meu nome, a série de novo e página 3. No caso aqui é a terceira página. Então, você vai fazer em todas as folhas do seu caderno. Vira aqui no verso, faz de novo. Combinado, gente? Por que vocês vão colocar número de páginas, gente? Porque na hora que você for tirar foto, gente, tira foto conforme a enumeração de página. Primeiro você tira foto da página 1, envia para a professora. Depois você tira foto da página 2, envia para a professora. Depois a página 3, envia para a professora. Gente, tudo isso conta, tá? Se você é organizado, se você fez tudo certinho, gente, isso conta muito mesmo. E a Cida é enjoada com essa questão. Vocês nem imaginam como que a Cida é enjoada com questão de organização. Por quê? Principalmente como que se escreve o número. O menino coloca lá um 5, parecendo um 3. Você acha que matematicamente se a resposta é 3 ou 5? E aí, como é que fica? Se o menino colocar o número errado, gente, tá errado. Não tem para onde correr. 5 é 5 em qualquer lugar do mundo, tá? Então, você tem que fazer o número certo. Ah, minha letra não sei o que, não sei o que. Então, meu filho, melhora. E bora para a correção, que a gente já expliquei tudo certinho como é que eu quero. Exercício de revisão, conforme eu falei para vocês, né? No primeiro momento aqui eu falo assim: usando os símbolos maior e menor, compare os números inteiros a seguir. Só para você lembrar, não esquecer, quando você pega aqui, ó, eu não sei se ele é maior ou se é menor. Se você corta ele forma um número 7, tá vendo, ó? Ele forma o número 7. E esse outro aqui, se você cortar, ele forma o número 4. Então, é por isso que esse é menor e esse outro é maior, tá bom? Vamos lá, então. Menos 15, gente, ou 15 negativo, tá? É maior ou menor que o mais 15. Gente, qualquer número negativo sempre vai ser menor que o número positivo. Só para você enfiar na sua cabecinha e aprender. Menos 15 graus, gente. Menos 15 graus é muito frio. Mais 15 é mais quentinho, tá? Então, número negativo vai ser menor que o número positivo. Ah, se daí agora tem dois números negativos, como é que faz? Aqui, gente, deixa eu só orientar vocês. Qualquer número negativo, quanto mais longe do zero ele estiver, menor ele é, tá? Então, olha só, supondo que você tem um menos 5 e um menos 4.
Eu gosto muito de falar de dívida, tá? Eu vou falar muito de dívida, que você deve, que você tem dinheiro, tá? Então, isso vai ajudar aí. Então, esse menos 5 aqui, ó. Ou seja, você deve 5 para uma pessoa. E aqui você deve 4 para outra pessoa. Então, você deve mais para quem? Para quem deve 5 ou para quem deve 4? Para quem deve 5, tá vendo? Então, ele sempre vai ser o quê? Menor que o outro, tá? Porque você vai ter que pagar muito, vai tirar muito dinheiro do seu bolso, tá? Então, quanto mais longe do zero tiver, menor ele é, tá? E aqui a gente tem, ó, menos 100 e menos 99. Tá, beleza. Onde é que você... Eu vou fazer a pergunta aqui 2 vezes. Onde é que você mais deve? Ah, eu devo aqui, ó. Então, aqui eu vou perder muito dinheiro. Então, ou seja, eu vou ficar mais pobre, então, menor. Pronto, só isso, tá? Acabou. Mais 58. Se é tudo positivo, gente, pense em dinheiro. Aonde é aqui, ó? Nesse caso aqui, ó. Onde é que você tem mais dinheiro? Tá vendo? Aqui você tem menos dinheiro. Então, aqui você o quê? Só tem 58. Então, você ter 58 é muito menor do que você ter 124. É menos dinheiro, tá? Aqui você tem R$1.000 no bolso. É muito maior do que você ter apenas 999, tá? Gente, dica, pense em dinheiro que as tarefas fluem. É perfeito, tá? Dica infalível aí de 22 anos de sala de aula, tá? Cira, você tem 22 anos de sala de aula? Sim. Questão 2. Represente as situações a seguir usando números positivos e negativos. Então, gente, aqui você vai usar ou número positivo ou número negativo, tá? Tem que escrever nada, só o número, tá bom? Então, bora ver o que ele falou. Letra A. A temperatura de Campos do Jordão em julho de 2010 chegou a 7 graus abaixo de zero. Gente, tudo que for abaixo de zero é o que? Negativo. Tudo que for acima de zero é o que? Positivo. Então, se está 7 graus abaixo de zero, nós vamos colocar menos 7. Lindo, maravilhoso, quero mais nada, só isso, tá? Se você escrever um monte de coisa aí, apaga e corrige. Letra B. Com a baixa na Bolsa de Valores, os acionistas chegaram a ter prejuízo de 8%. Gente, prejuízo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É uma coisa péssima, tá? Prejuízo. Você ganhou, você perdeu? Você perdeu, gente. Se você perdeu, é o quê? Negativo, tá? Então, prejuízo, menos 8%, tá? Pronto. Depositei R$150 na minha poupança. Gente, se você depositou, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito ruim, é uma coisa boa, né? Depósito, ou seja, vai aumentar o dinheiro lá da sua poupança. Se vai aumentar, você está ganhando, então vai ser mais 150. Ponto, acabou, sem sofrimento. Número 3. Ele é o... O que vai ser então o oposto? Gente, vai ser o mesmo número com sinal trocado, tá? Então, o oposto de menos 8, mais 8. O oposto de mais 8, menos 8. Sempre você vai colocar aí o número, tá? Com sinal contrário, tá bom? Então, vou colocar aqui oposto de menos 8 mais 8. Se eu não quero colocar o sinal de mais, ok, pode colocar assim ou apenas o número 8, porque o sinal de mais não é obrigatório, tudo bem? O oposto do oposto, ou seja, primeiro aqui, ó, o oposto de mais 10 vai dar menos 10, só porque tem outro oposto junto, tá? Então, o oposto só se fosse só um oposto, ó, o oposto de mais 10, menos 10. Do oposto vai dar o quê? Mais 10, porque você faz o oposto 2 vezes, tá? Então, permanece aqui mais 10. O simétrico de 15, simétrico, ou seja, porque o oposto de 15 vai dar o quê? Menos 15. Lembrando que 15 não tem sinal, então é como se fosse positivo. E o contrário de positivo é negativo, tá? Bora para a próxima. Questão 4. Alinhou. Utilizando números positivos ou negativos e considerando o térreo como origem, determinar o andar em que o elevador estará no caso D. Então, olha só, suponha que aqui o térreo é a origem. Então, vou pegar aqui a tabelinha, tá? O térreo aqui é a origem. Tá? Vou pegar essa retinha agora pra gente fazer, supondo que isso aqui é o prédio. Descer 3 andares, gente. Então, bora lá.
Deixa eu pôr aqui. O positivo vai ficar para cima, tá? Porque é o prédio. E os negativos eu vou deixar para baixo. Se tá descendo, menos 1, menos 2, então vai ser menos 3. Desceu, quando desce, negativo. Subiu, gente, subiu 6 andares. Então, subiu, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, se subiu, é positivo. Subiu 8 andares. Então, bora subir 8 andares e descer 4. Então, vamos subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu pôr aqui. 6, 7, 8. Subiu 8 andares. Dá pra ver? Subiu 8 andares. Aí, ele vai descer 4, certo? Então, 1, 2, 3, 4. Então, ele parou em quem? Mais 4, tá? Mais 4. Subiu 2 e desceu 3. Bora lá, então, ó. Tá aqui, né? Subiu 2, 1, 2 e desceu 3. Então, 1, 2, 3. Vai dar o quê? Menos 1. Subiu 5 e desceu 5. Ai, gente, sobe 5 e desce 5, então fica no quê? No 0, tá? Oposto de mais 5, menos 5. Oposto de mais 18 é o contrário, tá, gente? Sinal contrário. Oposto de menos 9, mais 9, ou então apenas o 9. Oposto de menos 15, mais 15, ou apenas 15. As duas formas estão certas. Ah, por quê? Se não tem sinal, ele é positivo. Oposto de mais 6, menos 6. Gente, toda vez que o sinal negativo é obrigatório, tá? Oposto de mais 234, menos 234. De menos 6, ah, vou colocar só 6, beleza, pode. Menos 1000, mais 1000. Pronto, tranquilo, sem sofrimento. Questão 6. Uma formiga faz o seguinte percurso sobre uma reta numerada. A partir do 0, ela caminha 5 unidades no sentido positivo e em seguida ela anda 7 unidades no sentido negativo. Determine o ponto em que se encontra a formiga após este percurso. O que eu oriento você fazer? Faz uma retinha aqui, ó, linda, maravilhosa, tá? Vamos numerar aqui o 0 no centro. Eu vou colocar aqui os números positivos de azul, tá? Até quando eu tenho que fazer? Gente, ele falou 5 foi o número maior? Não, foi 7, né? Tá vendo aqui, ó? 5, ele falou 5 aqui, 7. Então, eu vou deixar 7 dos dois lados. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vou colocar aqui mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. E aqui eu vou pôr os negativos. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Se tiver régua, usa a régua, fica linda, maravilhosa, mais bonita do que a minha. A partir do 0, ela caminha 5 unidades no sentido positivo. Então, aqui, ela caminhou 5 unidades. Então, 1 unidade, 2, 3, 4, 5. Então, primeiro a formiguinha ficou bem aqui, ó. Primeiro, tá? Formiguinha. E em seguida, gente, ela anda 7 no sentido negativo. Então, aqui, gente, ó, a partir desse número aqui, ela vai andar 7 para trás, no sentido negativo. Então, ó, 1 unidade, 2, 3, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades. Então, aonde que a formiguinha para agora, gente? Em que ponto que ela para esse percurso? Determine um ponto em que se encontra a formiga após esse percurso. Então, ela se encontra aqui, ó, lá no menos 2. Só isso, tá? Usa a régua, faz a régua. Gente, facilita a sua vida pra caramba, tá? Bora pra próxima aí agora. Questão 7. Uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão no quadro abaixo. Então, aqui nós temos o nome das pessoas: Carlos, Silvio, Paulo, Mário. Pontos obtidos. O Carlos obteve 3 pontos ganhos. Então, se foi 3 pontos ganhos, se ganhou, é positivo. Vou até pôr de azulzinho aqui, ó. Então, ele ganhou, então, mais 3, tá? 8 pontos perdidos. O Silvio se perdeu, então é o quê? Menos 8.
Paulo, 7 pontos ganho. Então, mais 7. Se tem que fazer aí, gente, tudo que eu tô fazendo aqui, você vai fazer aí, tá? 0, 0 é neutro e 0 e é 0. Ponto, acabou. Deixa o 0 aí. Quem é o jogador que está melhor classificado? Olhando esses números, quem é o melhor classificado? Gente, sem discussão. É o Silvio que está negativo? Esquece. Carlos ou então o Paulo. Quem é que tem mais aqui? O Paulo. Pronto. Sem sofrimento. Acabou. Só isso. 8. Questão 8. Qualquer número negativo, ele é menor do que 0? É, né, gente? Eu já falei aqui lá no início, eu vou falar de novo. Todo mundo que tiver aqui, ó, quanto mais negativo, ele é o quê? Menor que 0. Você deve mais. Então, isso daqui é verdadeiro. Qualquer número positivo é maior do que 0? Gente, é lógico. Se você tem qualquer quantidade de dinheiro, é melhor do que você não ter nada. Então, é verdade também. Qualquer número positivo, ele é maior do que qualquer número negativo? É lógico. Se você tem qualquer quantia de dinheiro na sua mão, é muito melhor do que você dever, tá? Então, qualquer número positivo, ele é maior sim do que qualquer número negativo. Quais alternativas são verdadeiras? Todas. Pronto, sem sofrimento. Só isso, Cida? Só isso. Questão 9. Escreva os números inteiros compreendidos entre. Gente, eu vou explicar aqui para vocês o que é entre. Se for, olha só, entre menos 4 e mais 3. Gente, é quem tá entre, tá? Então, esse menos 4, esse 3 não entra. Só quem está entre os números. Tudo bem? Primeira pergunta. Entre 1 e 7. Então, entre 1 e 7 aqui, ó. Entre 1 e o 7, quem que nós temos? 2, 3, 4, 5 e 6. Se colocou 1 e o 7, tá errado, não pode colocar. Cida, como que eu sei? Essa palavra entre, ela é muito importante. Se falasse assim, ó, de 1 a 7, aí sim, ó, de 1. Então, essa palavra de, os números que estão de 1 a 7 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas como a palavra é entre, então, eles não entram na nossa resposta, tudo bem? Então, vamos colocar aqui quem está compreendido entre 1 e 7. Então, é o 2, 3, 4, 5... Opa! Eu fazendo besteira aqui, gente. E o 6, só. Pronto, acabou. Compreendidos entre menos 3 e 3. Então, vamos olhar aqui, ó. Entre, então, ó, menos 3 e 3. Quem que nós temos? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá vendo? Então, vou colocar aqui. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá bom? Gente, isso aqui não é menos não, tá? Misericórdia, ó. Vou até pôr uma vírgula. Porque vai que o menino pensa que ainda é... Mas é uma vírgula. Vou pôr até vírgula agora, não vou nem pôr menos. Compreendidos entre menos 4 e 2. Então, menos 4 e 2. Menos 3, menos 2, menos 1. 0 e 1. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Tá? Entre menos 2 e 4. Menos 2 e 4. Quem são? Menos 1, 0, 1, 2, 3. Tá? Então, menos 1... 0, 1, 2, 3. Menos 5 e menos 1. Menos 5 e menos 1. Quem tá entre? Menos 4, menos 3, menos 2. Tá? Menos 4, menos 3, menos 2. Entre menos 6 e 0. Deixa eu pôr aqui. Menos 6, né? Então, deixa eu pôr o menos 6 aqui, ó. Entre menos 6 e o 0. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Opa! Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Pronto, acabou. 10. Observe os números e diga. Tá, nós temos todos esses números aqui. Quais são os números inteiros negativos? Eu vou até circular os negativos de vermelho, tá bom? Negativo é aquele número que tem um sinalzinho de menos. Então, ó, tananã,
Vamos escrever ele. Ó, menos 15, menos 1, menos 93, menos 8, menos 72. Quais são os positivos? Tem um sinalzinho de mais, eu também estou circulando aqui de azul, tá? Eu tô fazendo etiqueta vermelha, gente, é porque senão não aparece a cor, pra vocês verem a filmagem, tá? Então, misericórdia. Façam a lápis aí lindo, maravilhoso. Mais 54, mais 12. Mas se quiser fazer colorido, pode fazer colorido também, tem nada não. Fazendo certinho, lindo, maravilhoso, eu quero. Qual o número inteiro que não é nem positivo nem negativo? Ou seja, que não tem nenhum sinal, gente. Quem é? Zero. Não tem sinal nenhum. Vou fazer ele metade de uma cor, metade de outra. Pronto! Ele não é nem positivo nem negativo. Bora para a próxima. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo bem, né? Vou deixar esse vídeo aí no YouTube, tá? Você pode falar se gostou da aula, se não gostou, se que eu não entendi, enfim, fala aí alguma coisa e manda pra mim, tá? A gente vai estar conversando durante o nosso momento. Escreva a leitura dos seguintes números inteiros. Gente, você vai escrever a leitura. Você pode escrever aqui, ó, o número primeiro e falar se ele é negativo e positivo. Ou então você pode falar o número e o sinal. Como assim, Cida? Aqui no caso, ó, você pode escrever, eu vou mostrar as duas formas, tá? Aqui você pode colocar menos 8, ou então você pode escrever 8 negativo. Professora Cida, eu acho essa forma aqui muito chique, tá, gente? Ó, 8 negativo. Nossa, muito chique. Só que quando a gente tá fazendo conta, a gente fala muito essa outra aqui, ó, menos 8, tá? Eu vou colocar a que eu acho chique, tá? Aí, quando for explicar a tarefa, eu gosto de estar explicando essa daqui. Para escrever, eu gosto de escrever essa. Mas, enfim, mais o que você achar melhor aí. Desde que sejam dessas duas formas, tá? Então, aqui eu tenho 6, positivo, 10, negativo, 12, positivo, 75, positivo, 100, negativo. Quais das seguintes sentenças são verdadeiras? Gente, lembrando, se o número é positivo e ele não tiver sinal, é a mesma coisa. Se o número for positivo e o outro não tiver sinal, for o mesmo número, é a mesma coisa, tá? Mais 4 é igualzinho a 4? É verdade. Porque se do 4 não tem sinal e é a mesma coisa de ter, ou mais ou não ter. Pronto, acabou. E o negativo? Ah, meu irmão, agora aí o trem é feio. Negativo é a mesma coisa de uma coisa que não tem sinal? Nunca, jamais. Por quê? Você deve 6 e aqui você tem 6, entendeu? Por isso que eu gosto muito da palavra deve e tem. Então, se tem um sinal negativo é a mesma coisa de não ter? Falso! Não é a mesma coisa. Menos 8, falso, tá vendo? Porque ó, um tem sinal negativo e o outro não tem. Ó, aqui, ó, gente, presta atenção, para depois não sair falando bobeira. Ó, não ter sinal é a mesma coisa, tá vendo? Ó, porque você tem 54, você tem 54, tá? Você tem a opção de colocar sinal positivo ou não. Você tem 93 ou você deve 93, não é. Gente, isso aqui é verdadeiro, porque eu coloquei 54. Verdadeiro. Oh. Calcule. Ai, agora chegou na parte boa. Maravilhosa. Vou até tomar uma água, peraí. O que acontece aqui, galera? Gente, os alunos aqui confundem pra caramba. Ai, gente, bora ver então. A professora Cida, em particular, gosta muito de falar assim, ó. Devo, tenho, entendeu? Porque eu vejo, gente, quando a gente fala de dinheiro, o aluno tem muita facilidade de aprender. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a continha, ó. Eu vou colocar ela grandinha aqui só para vocês entenderem, ó. Mais 5. Então, você tem 5 reais. E aqui você tem 3 reais. Então, se você tem 5 reais num bolso e você tem 3 reais no outro bolso, o que acontece, gente? Você tem 8 reais. Então, se você tem, é positivo. Então, aqui a resposta é positiva.
Aí o aluno, ah, mais com mais soma e resposta é mais. Cuidado com esse tipo de fala, gente, porque você sofre pra caramba e às vezes erra tudo. Porque eu gosto muito de falar mais com mais lá na multiplicação. E aqui a gente tem soma ou subtração. Então, não gosto muito de falar mais com mais aqui nesse momento, tá? Se tem multiplicação, aí sim você fala essa palavra, mais com mais. Se não tem, você vai por esse caminho, porque você não erra de jeito nenhum. Olha aqui a letrinha B. Você tem R$1 e você tem R$4. Então, você tem R$1 numa bolsa e você tem R$4 na outra bolsa. Afinal de contas, você só tem dinheiro, R$5. Ai, que lindo, gente, eu amo. Sério. Agora aqui, quando for negativo, você deve, tá? Deve. Então, você deve R$4 para uma pessoa e você deve e você deve R$2 para outra pessoa. Gente, então você só tem dívida. O que a gente não? O que você tem de dívida aqui, galera? Você tem dívida de R$6. Então, já que é dívida, é negativo, tá? É o que a gente faz lá com as nossas dívidas quando vai pagar a conta de água, luz, telefone. A gente não junta nossas dívidas, a gente soma nossas dívidas, tá? E como ela é dívida, ela fica negativa, tá? Então, põe isso aqui um pouquinho no seu cérebro se você tem dúvida. Se não tem, manda ver aí e faz as tarefinhas, tá? Continuando, vou fazer com muita calma possível, porque se você embananar nessa atividade aqui, bem do céu, você vai detestar matemática pro resto da sua vida. Então, presta atenção, linda, maravilhosa, que esse aqui é um dos métodos que mais funciona com todos os alunos. Sério, Cida, sério, gente, eu tô falando por causa dos meus 22 anos de sala de aula. Quando eu explicava do outro método, o aluno sofria pra caramba e não aprendia nada. Então, agora eu vejo que com esse método os alunos aprendem muito mais. E a gente, como professora, vai ensinar os melhores métodos para vocês, tá bom? Letrinha D. Você deve R$3 para uma pessoa e você deve R$1 para outra pessoa. Então, você deve, bem, 4 contos. Se é só dívida, é negativo. Aqui, ó, você tá vendo que sempre eu circulo o número com sinal para facilitar. Então, você tem R$6 numa bolsa e você tem R$9 em outra bolsa. Então, você só tem dinheiro, então é positivo, você tem 15 contos. Não é isso? Próximo, você tem R$10 no bolso e tem R$7 em outro bolso. Então, você tem dinheiro, juntou seu dinheirinho lá, deu R$17. Aqui você deve R$8 para uma pessoa e deve 12 para outra pessoa. Bem, então tu só tem dívida? Então, tu tem dívida de 20 contos, tá bom? Tudo que é dívida negativo. Aqui tu deve 4 para uma pessoa, deve 15 para outra, lasqueira só deve mesmo, só. Então, tu deve R$19, tá bom? Mas aqui tá acabando. Você deve R$10 para uma pessoa e você deve R$15 para outra pessoa. Também você só tem dívida também, então você deve 25, tá? Aqui você tem R$5 numa bolsa, você tem R$18 em outra, então você tem R$23, tá bom? Ah, Cida, e quando aparece aquele outro jeito, eu vou até fazer um exemplozinho aqui do que não tem, tá, gente? Só para vocês entenderem, ó. Supondo que você tem R$10 e deve 15. Olha só que legal. Você tem 10 e você tá devendo 15. Ou seja, você deve muito. Então, o que você vai fazer? Você vai pagar a sua conta. Quando você paga a sua conta, você vai quitar ela toda? Você não quita ela toda, ainda fica faltando R$5. Por isso que fica negativo, tá bom? Então, isso aqui a gente vai estar trabalhando muito na próxima semana aí. Determine o sinal do produto. Agora sim, galera. Agora sim, vocês vão fazer aquela palavrinha mais com mais, tá? E eu também tenho um macete. Sério, Cida? Tenho. E vou ensinar pra vocês. Deixa eu pôr ele aqui. Eu gosto de macete, sabe? Quando facilita a sua vida. Quando não facilita, esquece que eu nem passo.
Mais com mais, mais. Menos com menos, mais com menos, menos com mais, menos. Entendeu alguma coisa? Não, pois é, eu imagino. Gente, então o negócio é o seguinte. Todas as vezes que os sinais forem iguais, seu resultado é o quê? Positivo. Ah, sério. Toda vez que os sinais forem diferentes, seu resultado vai ser o quê? Negativo. Lembrando que eu usei sempre 2 sinaizinhos, tá, galera? Não esqueçam disso, tá? Então, eu usei 2 sinaizinhos, fica positivo. Então, por isso que a gente fala mais com mais, positivo. Menos com menos, positivo. Sério, sério, só isso, ó. Mais com menos, tá vendo? Diferente, negativo. Menos com mais, negativo. Ai, coisa fácil. Bora aqui então, agora sortear de letra. Bora fazer rapidinho aqui, ó, até a letra D, ó. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Pronto, acabou. Agora, Cida, quando tem mais de 2 sinais, tem um detalhe. Se tiver em quantidade par, o que é par, gente? 2, 4, 6, 18, 2 em 2, tá? Se tiver em quantidade par, positivo. Se tiver em quantidade ímpar, negativo. Bora ver se ajudou, né? Aqui, ó. Todo mundo é igual. Aí agora você vai ver. Todo mundo é positivo? É. Então, eu acho que eu poderia até fazer os positivos primeiro, mas não, vai ter diferença ali, ó. O que acontece se você fizer, ó, mais com mais, positivo. Esse positivo com positivo vai dar o quê? Positivo. Por quê? Todo mundo aqui é positivo, tá? Então, fiquem atentos para isso. Então, o detalhe é você olhar o quê? Os negativos, tá? Se todo mundo é positivo, é positivo. Agora aqui, ó, você tem 2 negativos, certo? 2 não é um número par? É, então vai dar o quê? Positivo. Que é aquilo que eu falei ali atrás. Ah, eu não entendi. Então, olha só. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Por isso que eu gosto de falar, ó. Esquece positivo. Ah, é tudo positivo. Lá, traca positivo. Ah, não, aqui nós temos 2 números negativos. 2 é par. Então, positivo, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho apenas um número negativo. 1 é ímpar. Vai dar negativo. Tá vendo? Você sofrer menos. Ah, aqui eu tenho 3 números negativos. 3 é ímpar, dá negativo. Tá? Menos com menos, menos com menos, ó, perdão, menos com menos, mais com menos, menos. Tá? Olha só aqui, ó. Negativo, negativo, tá vendo? 2 negativos. 2 é o quê? Par. Positivo. 1, 2, 3, 4. 4 é o que? Par. Positivo. 1, 2, 3. 3 é o que? Ímpar. Ímpar é negativo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o que? Ímpar. Negativo. Ah, não entendi não. Então faz aquela assim, ó. Menos com menos. Tá vendo, ó? Tá vendo que você usou 2, 2, ó? Menos com menos e menos com menos. O que dá mais com mais? Mais. Com menos, menos. Então, você sofre menos olhando a quantidade. Faça as multiplicações para a gente finalizar. Amém, glória, aleluia. Bora finalizar. Gente, multiplica os números bonitinho, lindo, maravilhoso, e depois a gente põe sinal. Pode ser? Então, vou fazer aqui de um jeito, ó. 7 vezes 8, 56. Daqui a pouco a gente vem pôr o sinal. 6 vezes 4, 7 vezes 8, 5 vezes 9, 7 vezes 8. Nossa, usei muito 7 vezes 8. 4 vezes 8, 7 vezes 8. Agora sim, galera, olha o sinal aqui, ó. Tá vendo? Iguaizinhos, positivo. Sinal, iguaizinhos, positivo. Iguaizinhos, positivo. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Menos com mais, porque são diferentes. 2 diferentes, mais com menos. Aí sim eu utilizo a palavra com. A palavra com significa multiplicação, tá? Por isso que eu só uso mais com menos, menos com mais, enfim, só na multiplicação. Tem que tomar muito cuidado com essa palavra menos, tá? Vezes, tá? Muito cuidado. Aqui, ó, sinaizinhos diferentes, sinaizinhos diferentes.
Galera, espero que vocês tenham aprendido. Se não aprendeu, Cida vai ter mais revisão daqui a pouco. Gente, olha, não esqueça de colocar seu nome, série e página em todas as folhas que você utilizou para fazer a tarefinha. Feito isso, corrigiu, lindo, maravilhoso, gente, tira foto por ordem da página que você colocou no seu caderno. Página 1, página 2 e me enviem. Beijos, braços, tchau. E outra coisa, se mandar errado, eu vou pedir para devolver de novo e mandar para mim certo. Até mais. Tchau.